Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Finalmente estou de volta e hoje estou aqui em um ônibus na cidade de Pequim e estou indo ao cinema pela primeira vez aqui na China para ver um filme super importante, não só para a China, mas para a história do cinema mundial, porque o filme que eu vou assistir já se tornou a quinta maior bilheteria da história do cinema global e também a maior bilheteria em animação da história global. E se trata do Ne Zha 2, cuja maior renda vem sim da China, apesar de ter aí quebrado recordes mundiais, inclusive o primeiro filme a não ser de Hollywood, que atingiu a marca do 1 bilhão de dólares e agora já está em quase 2,2 bilhões de dólares. Esse filme, ele majoritariamente teve audiência aqui na China. E aí eu vou no cinema para mostrar para vocês como que é a experiência aqui do cinema na China e também vou falar um pouco sobre esse filme, para ver se é bom, se vale a pena, se a China já pode se tornar uma potência, quem sabe, no mundo dos filmes, como, sei lá, Pixar, DreamWorks, enfim. Bora lá então, e fiquem também no vídeo, porque eu vou falar atualizações importantes sobre os próximos vídeos que vem por aí, porque o canal agora tá voltando com tudo. Valeu, gente, vambora! E ó que legal, no meio do caminho a gente passa pelo Estádio Olímpico de Pequim, que ele foi feito aqui para as Olimpíadas, né, de 2008, quando Pequim sediou os Jogos Olímpicos. E chegamos aqui ao cinema e olha que legal, ele fica bem aqui ao lado do Museu do Partido Comunista da China, então um lugar bem especial aqui de Pequim. E bom, o cinema que eu vim visitar hoje é o da China Film, que é uma das maiores empresas de cinema aqui da China e inclusive que desenvolveu esse tal desse Cinity que vocês estão vendo aí na tela, que é um sistema premium de cinema criado para competir, por exemplo, com o IMAX, com o Dolby Digital, que é aquele cinema Super HD, 4K, enfim. E bom, agora bora entrar pra ver como que é a parte interna. Se é muito diferente, eu acho que não, né? Mas enfim, vou mostrar tudo aqui pra vocês. E vejam vocês que curioso, né? Em destaque aqui um anime japonês, o Gundam, super famoso. Enfim, pra vocês verem, né? Animes são famosos na China também. E bom, aqui a gente tem, acho que são filmes chineses, né? Creio eu. E, cara, eu não vejo filme de Hollywood, né? Nos cinemas daqui, em shopping e tal, eu nunca achei. E, bom, caminhando por aqui, ali ó, em destaque o Cinity, né, o sistema que eu tinha falado pra vocês, bora ver o que mais tem. Cara, se liga na pegada meio futurista, não sei, muito doido esse cinema, cara. E olha que interessante, eu pesquisei aqui esse filme, The Way Out, e ele é coproduzido pela Warner, mas é chinês. Ó, e o preço aqui da pipoca, hein, a grande tá 55 yuanes, que dá uns 40 e poucos reais, e a pequena 40 yuanes. E aqui é um preço especial pra idosos. E o cinema é premium e o preço também, ó, de 90 a 120. Ó, e eu pedi uma pipoquinha aqui, hein? Essa é a minha, ó. Ok. Xixi. Aqui, ó. Aqui, ó, meu combo. 65 yuanes, pipoca grande com Coca-Cola. Meu review da pipoca chinesa. Ela é um pouco doce, então não sei se eu gosto muito. Eu paguei caro, ó. Até o visual dela, se você ver um pouco de longe, ele é um pouco parecido. Mas o gosto é bem doce. Ele não é uma pipoca doce propriamente dita. Eu acho que se tivesse um pouquinho de sal, daria pra salvar. Mas, enfim, não é horrível. Dá pra comer tranquilamente. Sei lá, eu daria uma nota 5,5. E ó, achei a sala aprovada, viu? Não sei se vale tanto esse preço, mas imagem impecável e som também. E é isso, amigos, a sessão acabou agora e eu achei a experiência sensacional. E eu acabei de me dar conta, na verdade, né? Eu falei que o Museu do Partido Comunista tá aqui perto, mas olha o que também tá aqui perto. A Torre Olímpica de Pequim. E também tem outro museu. Então, tá cercado por museus essa região. A gente tá numa região muito legal aqui da cidade. Mas é isso, agora eu vou voltar pra casa e já trago minhas impressões do filme. E é isso, gente, agora já estou aqui em casa e bora falar então sobre o filme. Agora eu tenho algumas informações exclusivas, super interessantes sobre inteligência artificial na produção desse filme, tema polêmico, mas também um pouco sobre a história do filme, talvez vocês estejam curiosos, né? Afinal, esse filme não foi lançado no Brasil. Bom, então vamos lá, né? Começando pelo começo, o que é o Ne Zha, afinal, né? O Ne Zha, ele é uma criatura mitológica da China e já existia de fato na mitologia chinesa, então não é uma criação original do filme. Eu acho isso muito legal porque me ajuda a entender mais sobre a mitologia chinesa, inclusive. E bom, o que o filme conta é que o Ne Zha surge a partir de um senhor supremo celestial. Então existe aí como se fosse uma espécie de deus lá no céu. E, enfim, de acordo com a história do filme, o senhor supremo celestial ele tinha uma espécie de uma pérola do caos.
e essa pérola ela foge de controle, ela começa a causar um monte de dano por lá, e esse senhor tenta meio que controlar essa pérola, ele não consegue, ele manda os aprendizes deles lá, não conseguem, e aí o que ele faz? Ele quebra essa pedra na metade, ele divide ela em uma parte boa e uma parte má, então uma parte espiritual e uma parte demoníaca. E aí ele iria destruir essa parte demoníaca em 3 anos, né? Ele faz ali uma espécie de feitiço e ele fala, olha, daqui a 3 anos essa parte demoníaca vai ser destruída e essa parte espiritual a gente vai colocar ela num receptáculo humanoide, né? Uma criatura que eu vou fazer aqui para absorver, então, essa energia espiritual. E ele cria o Nodya para isso. Então o Nodya, ele é um menininho que vai receber então essa energia e ele vai ser meio que um ser espiritualizado, um ser iluminado. E aí acontecem algumas confusões no meio do caminho, eles perdem essa pedra espiritual antes do Nodya receber ela, né? Eu não vou dar spoiler dos motivos do porquê eles perdem, mas o Nodya acaba recebendo só a parte demoníaca, então o Nodya é literalmente um demônio. E aí o primeiro filme é ele meio que tentando se aceitar, ele cresce como um demoninho e os pais dele amam ele mesmo assim, mesmo ele sendo um demônio que só atazana a vida das pessoas, enfim. E aí o primeiro filme meio que é esse desenvolvimento de personagem. Eu achei um filme muito legalzinho. É um pouco tosco a parte do humor e tudo mais. Enfim, mas é divertido. Me lembrou um pouco uma vibe meio DreamWorks de 10, 15 anos atrás, meio Pixar de 10, 15 anos atrás. E eu gostava muito. É um espírito de filme bem que eu assistia quando eu era criança. E eu achei muito legal. Confesso que ele até tem um pouco da essência que acabou se perdendo nesses filmes ocidentais aqui, que acho que agora eles acabaram ficando muito mais sofisticados e complexos, com discussões psicológicas e tudo mais. E esse filme, ele é um pouco dessa coisa do bem contra o mal, enfim. Você se aceitar mesmo com os seus defeitos, no caso, o seu defeito ser um demônio, então ele é a pior coisa que poderia acontecer, mas tem até aquela coisa um pouco do yin e yang, né? Que existe a bondade mesmo dentro da maldade, enfim, é muito legal. Lembrou um pouco também de Naruto, pra falar bem a verdade. E, enfim, não vou entrar em muitos detalhes pra não dar muitos spoilers pra vocês, mas é super legal. O filme 2 eu achei muito mais complexo, a animação melhorou absurdamente, assim, é um nível insano de animação que eles chegaram, e o humor tá mais refinado nesse filme, e, enfim, foi uma experiência super divertida, apesar dele ser super longo, ele tem acho que 2 horas e 40 de filme, e o primeiro é bem mais curto, acho que é 1 hora e meia. Mas, enfim, pra mim valeu muito a pena, eu acho que seria um sucesso sim, no Brasil, acho que faria muito sucesso, principalmente com o público mais infanto-juvenil. Essa é mais ou menos a história do Nodya. E agora vamos para alguns detalhes de produção, que isso fala bastante sobre a China também. E bom, eu falei para vocês que a animação realmente melhorou e isso envolve a produção super complexa desse filme e que não teria sido possível de ser realizada sem o auxílio de supercomputação, literalmente supercomputadores foram utilizados, e também inteligência artificial. E aí eu vou explicar um pouco para vocês como que foi esse processo. Eu vou deixar também na descrição uma matéria do Global Times, que é um jornal chinês, que falou exatamente sobre esse processo produtivo, né, a tecnologia envolvida no Nodya. E, enfim, basicamente, o filme contou com a ajuda do Centro de Supercomputação de Gui'an, na província de Guizhou, no sudoeste da China. Então, esse centro contribuiu com 40% do poder computacional necessário para renderizar as cenas mais complexas. E olha esses dados, que maluquice, né? Por exemplo, as escamas reflexivas do dragão no filme exigem 12 camadas de renderização de material, com um pico de poder computacional de 3 quintilhões de operações por segundo, e o volume de dados em um único frame, um único quadro, chega a 800 gigabytes. Cara, isso é inacreditável. O seu celular que você está assistindo provavelmente tem entre 64, 128 ou 256 gigabytes. A gente está falando de um frame. Cada segundo nesse filme pode ter cerca de 30 a 60 frames. E um frame chegou a ter 800 gigabytes. Então é uma coisa inacreditável. E agora sobre como a inteligência artificial entra nisso tudo. Eu sei que esse é um tema super polêmico e sensível também, né? O uso de IA nas artes. E eu queria abrir para o debate para vocês, para ver o que vocês acham, se vocês acham razoável ou não. Bom, como que eu consegui essas informações que eu vou falar a partir de agora? Algumas estão na internet, né? Inclusive na matéria que eu coloquei na descrição também tem informações sobre isso. E outras informações exclusivas, cara, eu consegui de uma maneira
muito aleatória, porque sabe a viagem que eu fiz para a província de Hainan, que é meu último vídeo aqui do canal? Então, nessa viagem eu participei de um fórum do grupo de mídia da China em que um dos palestrantes era o diretor de efeitos visuais do Nadia 2. E ele estava falando ali sobre como foi a produção dos efeitos visuais, ele falou um pouco sobre o uso de IA, e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, e eu perguntei justamente sobre isso. Ele explicou que basicamente o uso de IA foi para aprimorar a qualidade dos efeitos visuais que já tinham sido feitos pelos animadores. Então os animadores, eles criavam ali uma cena, criavam cenários, criavam os personagens, e aí quando eles queriam uma maior densidade na cena, eles utilizavam a IA para aumentar a capacidade de renderização e de detalhes minúsculos, tanto quando você está ali vendo numa curta distância, quando você vê um cenário a longa distância. Então, ele usou que a IA foi feita para sobreposição em máxima, geração de conteúdo nas pinturas, nas nuvens isso também foi utilizado, em paisagens, e ele falou que isso acelerou o processo do filme em cerca de 30 vezes, e aí ele falou que tudo isso foi muito supervisionado, cada quadro a quadro foi supervisionado por animadores reais também, para que não perdesse o controle. E aí eu perguntei, eu insisti, né? Porque eu falei, olha, isso é muito polêmico no Ocidente, você poderia detalhar muito mais. E aí eu coloco a resposta dele na íntegra. Eu consegui gravar o áudio, se alguém quiser, esse áudio eu tenho ele, mas eu traduzi ele aqui para português e eu coloco então o que ele respondeu. Então vamos lá, abre aspas. O filme entrou em produção em julho de 2022. Na produção, realmente precisamos usar inteligência artificial e oferecemos algumas sugestões à equipe de produção. Em primeiro, apresentamos alguns cenários e simulações e os gerentes de produção consideraram a qualidade aceitável. Nunca usamos IA autogenerativa na produção. A adoção de novas tecnologias como a IA consideramos principalmente como uma influência na eficiência. É como se fosse uma ferramenta que não deve influenciar mais que a nossa própria criatividade. A maioria das pessoas está acostumada com as ferramentas de IA generativas para imagens ou vídeos, mas nós as consideramos sem sentido, sem alma. O nosso trabalho é composto por arte humana. Então, pelo que eu pude interpretar dessa resposta dele, é que eles não usaram a IA para criar o filme. Eles não usaram nem a IA para criar o roteiro, nem a IA para criar os cenários, para criar as nuvens. Na verdade, eles desenvolviam tudo isso e a IA era usada para aumentar a eficiência, por exemplo, da renderização, para aumentar a eficiência de você gerar pequenos detalhes naquilo que já tinha sido feito por animadores. E como ele disse, né, isso acelerou muito a produção porque eles precisavam entregar o mais rápido possível e eles conseguiram terminar esse filme em cerca aí de 2 anos e quase 10 meses, alguma coisa assim, né? 2 anos e poucos meses, não vou arredondar tão certinho porque a minha matemática é meio ruim. Mas então é isso, eu ainda não sei o que pensar. Eu acho que para o futuro, o uso de inteligência artificial como uma ferramenta é algo inevitável. Eu não gosto da ideia, como ele mesmo falou, de usar a IA para criar coisas. Ele mesmo disse que a equipe de produção acha isso sem alma e sem sentido, mas eu acho interessante a ideia de uso de IA para facilitar a vida de animadores. Assim como todo mundo usa IA hoje em dia, por exemplo, para gerar legendas automáticas em vídeos, ou enfim, você usa computadores para automatizar processos que antes você teria que fazer manualmente. Eu acho que isso inevitavelmente vai começar a ser usado também na animação, até talvez para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores desse setor, no sentido de não ter que perder muito tempo animando cenas, detalhezinhos pequenos de cenas, não a principal parte da cena, mas detalhezinhos que poderiam consumir muito do tempo deles e da energia deles, da saúde mental deles, tendo que entregar um trabalho em pouco tempo. Talvez a IA entre para complementar e não para substituir. Mas enfim, eu sei que isso é extremamente problemático e polêmico e eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, né? Isso que eu tô falando agora é mais ou menos o que eu tendo a pensar, mas estou aberto a comentários. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E uma última notícia que eu acho legal demais de falar para vocês é que os próximos vídeos não serão em Beijing, serão nas cidades de Chongqing, uma das mais avançadas do mundo, e Chengdu, porque eu fui convidado pela CGTN para apresentar um dos episódios de um documentário que eles estão fazendo sobre caminhos para a modernização chinesa. A CGTN, né, é a China Global Television Network, que é um canal estatal aqui da mídia chinesa voltado
para estrangeiros e uma honra muito grande que eu vou poder apresentar um dos episódios de um documentário deles. Enfim, vou estar lá, então os próximos vlogs vão ser muito legais. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá uma moral aí, deixa o joinha, comenta aqui embaixo o que você achou, também inscreva-se aqui no canal, a gente tá crescendo aqui nosso número de inscritos muito rápido, e compartilhe com os amigos de vocês. Valeu demais, galera, até o próximo vídeo.